Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17. Faremos a leitura aí do verso 24 ao 30. Atos dos Apóstolos, do verso 24 ao 30. Nos diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos nossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vou repetir aí o verso 25 e o verso 26, que diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pai, fala conosco no meio da tua palavra. Venha, Deus, alimentar a tua igreja. Vem, Pai Santo, dá paz ao teu aprisco. Fortalece, ó Deus, aqueles que, ó Deus, estão cansados, seja aqui no templo ou em casa, ouvindo pelas ondas do rádio ou pela internet, Deus, que estão cultuando ao Senhor nesta noite. Multiplica o amor, ó Deus, aqueles que estão com o coração sem capacidade de amar. Ah, Pai, multiplica o amor, multiplica a força, aquele que está sem nenhum vigor. Ah, Deus, aquele que se encontra em pecado, ó Deus, escravizado. Ah, seu Pai, superabundar a tua graça e resgata-os nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que eu acabei de ler está dentro de um contexto em que as pessoas tinham um conceito errado de Deus. Digam comigo, conceito errado. Conceito errado. As pessoas tinham um conceito errado de Deus. E exatamente por ter um entendimento errado acerca de Deus, levantavam o altar. Nesta cidade aqui, Atenas, havia em cada rua um altar. Há vários tipos de deuses, feitos por mãos humanas, de pedra, de madeira, da imaginação humana. E de repente Paulo chega a um lugar em que ele vê lá não agora uma imagem, não uma escultura, mas Paulo agora vê uma frase, dizendo assim: ao Deus desconhecido. Eles, de tantas imagens que haviam, de tantos altares diferentes, com tantos nomes que haviam na cidade de Atenas, Paulo chega agora a um e diz assim: era um altar ao Deus desconhecido. E exatamente a partir daqui, Paulo ele já estava inquietado, incomodado pelo Espírito, ele não estava aguentando mais ler tanto conceito errado acerca de Deus. Mas eles veem que é um povo extremamente religioso, um povo com fome de Deus, com sede de Deus, querendo adorar a Deus, querendo agradar a Deus, cultuando, só que tudo de forma errada.
E Paulo ele começa seu discurso dizendo que percebia que eles eram extremamente religiosos, zelosos, porque eles estavam constantemente aí em busca da divindade. Mas qual é o conceito de Deus? Eu não vou me ater no texto, ele é amplo, mas esses versos que eu li aqui, exatamente porque traz para nós alguns conceitos de Deus, porque aqui Paulo começa a falar de Deus. Quem é Deus? Então Paulo diz aí, verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Deus Criador, Senhor do céu e da terra, Ele é Senhor, é o que governa, é o que tem domínio. Todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. Agindo Ele, quem impedirá? Ele é Senhor, Ele é Deus Criador, e Ele é Senhor do céu, da terra, do mundo e tudo que neles há. Este Deus grande, Senhor, Criador, Todo-Poderoso, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está aí conscientizando isso. É o conceito que Paulo tem de Deus. Este Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. A vida emana de Deus, a vida é dom de Deus, a respiração e tudo mais está sob o controle dEle. Este Deus poderoso, Senhor, Criador, que tem o controle de tudo, que a todos dá vida, a respiração. Inclusive a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Tem o controle de tudo isso. Se um cair, Ele sabe. Você não sabe nem quantos tem. Sabe aí, Ezequiel? Não sabe. Nenhum de nós sabe. E Ele sabe. E Paulo está falando desse Deus. Olha. E aí Paulo diz: de um só fez toda a raça humana. De uma pessoa só, Ele fez toda a raça humana. Ele não apenas é o Deus Criador e é o Deus Senhor, mas é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que multiplica. Daí a ideia da multiplicação, aqui nesse verso 26. De um só fez toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. E como demonstração do seu controle, fixando tempos previamente estabelecidos e limite da sua habitação. E Paulo está trazendo todo esse conceito, que é neste Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Na vida fora de Deus, viver nele, mover e existir. E aí o verso 29 ele diz: sendo pois geração de Deus, não devemos pensar, não devemos entender que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Daí a importância do monitor aqui, porque está projetando lá, não sei qual a imagem, qual a versão. Vamos botar esse monitor aqui já no próximo culto. Bênção de Deus. Essas tecnologias, né? Não devemos pensar que a divindade é algo de pedra, de ouro, como eles ali estavam cultuando. Prata, ouro, pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Não é. Este Deus, queridos, que é Criador, não é difícil da gente entender, da gente compreender. Porque desde sempre muito se fala do Deus Criador, do Deus Criador, do Deus Criador. Mas eu quero nesta noite me ater com vocês em pensar no Deus multiplicador. E aí nós vimos aqui a apresentação de uma criança e a provocação do pastor: vai vir mais um? Não. Às vezes eu brinco aqui com os casais dizendo que a gente tem ali muitos aniversários vazios, a igreja ampla. E vou tentando assim animar os irmãos. Mas, e aí logo a gente vai pensar aqui no Deus multiplicador, e que multiplica no sentido biológico. Que de um casal vai vindo outro, e aí numa espécie de multiplicação pelo viés da reprodução. Não, é para muito além do que eu quero falar com vocês nessa noite. Não é apenas desse Deus multiplicador na dimensão biológica, de tendo essa reprodução, em que um ser vai reproduzindo o outro.
E assim vai se multiplicando. É para além disso, Ele é o Deus que multiplica força alcançada. Imagine pessoas que certamente estão em casa ou aqui, que vieram ao culto hoje com muita dificuldade, arrastado, quem sabe com um fiozinho de esperança, dizendo: eu vou, porque eu estou merecendo, eu vou, porque eu estou me sentindo fraco, eu vou ao culto. Ou quem sabe você que está ouvindo pelo rádio agora, pela internet, dizendo: não, hoje eu vou cultuar porque eu estou precisando de uma palavra, eu estou esgotado. A Bíblia nos diz em Isaías, está escrito no capítulo 40, versículo 29, diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40, verso 29. Pode projetar, por favor. Isaías 40, verso 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Agora imagine você olhando para esse Deus e sabendo que Ele é Deus da multiplicação. Eu não tenho forças, mas eu vou para Deus, e em Deus um pouquinho de força que eu tenho, Ele multiplica. Em Deus as minhas forças são multiplicadas. Amém? A minha fé está pouquinha, mas eu vou nele. E aí Ele aumenta a minha fé. O meu amor está pouquinho, está fraco. Às vezes a gente ama com facilidade, a gente perdoa com facilidade, mas às vezes há bloqueio. E aí você não consegue amar, porque nós não somos perfeitos, somos falhos, somos fracos, somos imperfeitos, pecadores. Então nosso amor não é perfeito, a nossa capacidade de amar não é perfeita, a nossa capacidade de perdoar não é perfeita, e nós nos cansamos nessas questões também. Não é um cansaço apenas físico, mental, mas claro que em todas essas áreas. É espiritual, nós nos esgotamos em todas as dimensões, física, mental, espiritual. Nós nos esgotamos, mas nele nós nos renovamos. Porque Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Obrigado, irmão. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aí este amor é ampliado. Enquanto que o nosso é finito, porque nós somos finitos, Deus é infinito. Aleluia! E em Deus aí nós temos a força que vai superar obstáculos transponíveis. Você vai transpor, você vai para além. Aqui diz, olha aí, Deus está derramando em nosso coração pelo Espírito, o amor de Deus, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu sei que com seu amor no limite, com a sua capacidade de tolerar no limite, com a sua capacidade de perdoar no limite, aí Ele vem e multiplica. Você precisa ter o olhar para esse Deus, o entendimento que multiplica. Multiplica o amor, multiplica as forças, multiplica a graça. Em Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É você se ver numa situação que você diz: aqui não está certo, meu Deus, eu não consigo, me ajuda aqui, Senhor. E aí você olha para esta graça, que ela se multiplica para além. E aí você se sentir por Deus nesta abundante graça, e você se sentir agraciado, envolvido com a graça. Esta graça que se multiplica, que excede a nossa pecaminosidade e que nos leva além. Você precisa crer nesse Deus
enxergar este Deus, perceber este Deus da multiplicação, para que tenha uma fé firme. Então, voltando lá para Atos, a gente frisou aí o verso 26, de um só fez toda a raça humana. Olha que Deus lindo, maravilhoso. Ao mesmo tempo que de um só Ele fez toda a raça humana, também de todos Ele faz um. De todos os povos. Assim como de um Ele fez todos os povos, de todos os povos Ele faz um. Hoje, pastor, como assim? Em Efésios 2,14 diz que em Cristo nós nos tornamos um. Em Cristo nós nos tornamos um corpo e Ele é o cabeça. Em Cristo, em Efésios 1,10 fala que Cristo é o ponto de convergência, tudo converge nele. E então, por meio de Cristo e em Cristo, nós nos tornamos um. Porque de todos os povos, Ele faz um só corpo, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só povo, povo de Deus. Aleluia! Que bênção! Que bênção! Nós percebemos, irmãos, que precisamos ter esse conceito, esse entendimento, para que não aconteça conosco o que aconteceu na parábola dos talentos, em que ele distribuiu talentos. E ao distribuir os talentos, ele então se ausenta, mas depois chega o dia da prestação de conta dos talentos. E no dia da prestação de conta dos talentos, a um ele tinha dado 5, a outro ele tinha dado 2 e a outra ele tinha dado 1. Isso está lá em Mateus 25. Mas aí o que recebeu 5 talentos, crendo no Deus não apenas Criador, crendo no Deus não apenas Senhor, mas crendo no Deus multiplicador, Filho do Deus multiplicador, da essência do Deus multiplicador, e sendo por este Deus abençoado com talentos, foi lá e multiplicou o talento. No dia da prestação de contas, o que recebera 5 chega e fala: olha só, me deste 5, está aqui, mais 5 trabalhei, conquistei, mais 5, está aqui 10 talentos. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Chega o que recebeu 2 talentos, filho deste Deus, da essência deste Deus multiplicador, foi lá, pegou os seus talentos, seus 2 talentos, multiplicou. Na prestação de contas está aqui: se eu me deste 2, multipliquei, está aqui 4. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o que receberam um talento? Sabia, tanto quanto os outros, que Deus é multiplicador, que Deus é Senhor, que Deus é Criador, e que tem prestação de contas. E aí em Mateus 25, no verso 24, então a Bíblia diz: olha o conceito que ele tinha de Deus. Eu sei que tu és aquele que ajunta onde não espalha. Eu sei que tu és aquele que colhe onde não semeia. Ele tem o conceito de Deus, que Deus traz a existência o que não existe. Ele tem o conceito do Deus que multiplica. Mas, no entanto, ele enterrou o talento. Ele não multiplicou. Deus fez a mim, Deus fez a ti, para multiplicarmos talentos. Deus nos potencializou, nos capacitou para sermos agentes de multiplicação,
Deus fez de mim, Deus fez de ti agente de multiplicação. E quantos de nós estamos como este homem? Jesus curou um homem e a Bíblia fala da mão mirrada. Tem pessoas que estão com a mão mirrada, não no sentido físico, mas espiritual, fechada. Mesmo sabendo que o Senhor é o multiplicador, mesmo sabendo que o Senhor deu dom, deu talento, mas, e neste caso aí, nessa parábola aí, o Senhor reclama. O Senhor diz: olha, deveria ter pelo menos colocado no banco. Ou seja, não é difícil multiplicar. Com o mínimo de esforço, aquilo que você recebe, você tem como multiplicar. Não é difícil. Mas as pessoas às vezes preferem comer todas as sementes. Não guardam, não semeiam, não compartilham, mas preferem comer tudo. E aí o texto diz que o Senhor diz: deveria ter pelo menos colocado no banco. E aí o Senhor diz: olha, servo inútil, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, até o que tem lhe será tirado. Sabias que eu sei onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpriu, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Terá em abundância. Deus se fez capaz de multiplicar para que você tenha em abundância. Deus quer que você tenha uma vida de abundância. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Está lá em João 10, ele dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tem prazer que seus filhos se multipliquem. E aqui ele está dizendo que aquele que teve um, pegou, não multiplicou, então é tirado e dado ao que tem 10. Porque é prazer dele que os seus filhos tenham em abundância, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado, porque é um servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a gente vai ver lá em Gênesis, quando o Senhor nos fez, em Gênesis 1, verso 27 e 28, a Bíblia diz que quando Ele nos criou, quando Ele nos fez, Ele nos dotou com essa capacidade. E repito, não é apenas no sentido físico, biológico, de uma multiplicação pelo viés da reprodução. Já ficou claro isso, mas só para reforçar. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. Ele é Deus multiplicador. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que seria essa imagem, que aqui só tentar discorrer sobre o que seria essa imagem. Mas de tanto está que ele é multiplicador. Você crê que ele é multiplicador? Sim. Pronto, ele nos fez como ele, com capacidade de multiplicar. A imagem de Deus, ele nos criou conforme a sua imagem. Homem e mulher os criou. Tanto o homem tem a capacidade de multiplicar quanto a mulher. Homem e mulher os criou conforme a sua imagem. E aí diz o versículo 28 que ele nos abençoou. Ele nos abençoou. E nos diz, ele diz para mim, ele diz para você: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E aqui não envolve só essa questão de reprodução,
porque você vai ter aí na sequência dominar, sujeitar a capacidade de multiplicação. Então, para além do aspecto biológico. E agora vamos ver aqui alguns exemplos. Jacó, você encontra lá em Gênesis 31, versículo 7. Jacó, ele teve um problema com seu irmão, não vou entrar nesses detalhes. Ele foge, vai lá para a terra dos seus familiares, e chegando lá, ele então foi trabalhar. Gostou de uma jovem e foi trabalhar. Seu patrão era o seu sogro, Labão, e ele está lá trabalhando. Sabe que Jacó, com esse entendimento do Deus da multiplicação, com esta inteligência, Jacó recebeu do seu patrão o salário mais baixo. Qual era o salário de Jacó? O patrão chegou e falou assim: olha, o teu salário vai ser as ovelhas salpicadas. As ovelhas salpicadas era a menor quantidade de ovelhas. Jacó, com essa inteligência da multiplicação, buscou uma estratégia. Foi lá, pegou varas, salpicou as varas e colocou no curral, onde as ovelhas ficavam presas, deitadas ali. Colocou no bebedouro, nas fontes. Todas as vezes que as ovelhas iam tomar água, olhava aquelas varas salpicadas, e quando cruzava, o que paria, só nasciam ovelhas salpicadas. Aí cresceu o salário dele, fez o seu salário crescer, unção de multiplicação. Para de reclamar do teu sustento, do teu salário. Ora a Deus, Deus te deu capacidade. Está em você a capacidade. Eu fico olhando, tem muitas irmãs e mulheres que têm uma capacidade incrível. É como uma mulher virtuosa lá do Provérbio 31, ela compra, ela vende, ela faz, ela cuida da casa do marido, faz tudo e tal. É uma capacidade incrível. Multiplicação de renda. Aí ele disse: não, seu salário não vai ser mais esse não. Seu salário agora vai ser das ovelhas malhadas. Era a menor quantidade que tinha, era das malhadas. E aí ele foi lá, malhou as varas. Estratégia. O salário dele cresceu. Por 10 vezes isso acontece. Por 10 vezes Jacó tem um ajuste no seu salário para baixo. Os ajustes do salário de Jacó eram sempre para baixo. O seu patrão ajustava para baixo e jogava no menor piso. Esse negócio de piso nas categorias aí de sindicais fala muito essa linguagem, né? Piso salarial, piso salarial, piso salarial. É uma disputa com isso. Mas olha, Jacó teve o seu salário alterado 10 vezes e para baixo. Mas 10 vezes que baixou o seu salário para o mínimo do mínimo, ele trabalhou inteligentemente e fez com que o seu salário se multiplicasse. E ele se enriqueceu. E causou inveja. E ele não pôde mais ficar ali. Por causa da inveja. Porque ele se enriqueceu. Capacidade Deus deu para todos nós. Não fica olhando para o vizinho, não fica olhando para o outro. Não fica olhando para o que o outro tem e você não tem. Você tem. Você é a imagem de Deus. Você tem capacidade de Deus para multiplicar. Não fica olhando para o governo municipal, estadual, federal. Não fica olhando para o empregador. Ah, porque eu trabalho aqui. Ora a Deus, Deus vai te dar estratégia. Você pode vir a ser um empregador, ou até mesmo como empregado. Jacó prospera como empregado.
mas o salário ali, pastor, é só a continha ali, ó. Deus te fez com capacidade de multiplicação. Ele vai mostrar, Ele vai dar o meio. Ele vai dar o meio. Irmãos, tremendo o que acontece aí na vida de Jacó. Mas nós vamos ver não apenas na vida de Jacó, na vida de Eliseu. A vida de Eliseu é interessante. Tem dois momentos na vida de Eliseu. E ambos estão no capítulo 4 de 2 Reis. Capítulo 4 de 2 Reis registra dois momentos diferentes de multiplicação, em situações diferentes. O primeiro, do verso 1 ao 7 de 2 Reis 4, é que tem lá um fato, um episódio de uma viúva, a viúva de um profeta, seus discípulos, que ela está endividada, contas a pagar, e o marido morreu. E agora? E as contas para pagar? Aí os credores queriam levar os seus filhos pela conta, para que fossem escravos. E ela angustiada, quando e agora angustiada porque não tinha marido e perdeu 2 filhos. E a viúva, nesse contexto, não tinha renda, não tinha trabalho, e a esperança dela era os filhos. E se levasse os filhos? E agora? Aí ela vai a Eliseu, e Eliseu pergunta a ela assim: o que é que você tem em casa? Ela tem um azeite. Ele sabe que ela tinha azeite. Eliseu faz assim: vai para casa, pega vasilhas emprestadas aos vizinhos, fecha a porta e vai passando azeite de vasilha para vasilha. O que é que aconteceu? Houve a multiplicação do azeite. Milagre. A unção de Deus que estava sobre Eliseu está sobre mim, está sobre ti. Porque o que estava sobre Eliseu era o Espírito do Senhor, aleluia. E Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Deus é Espírito, amém? E nós nascemos de novo, nascemos do seu Espírito. Vai passando, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mover, não pode ficar parado. Ora a Deus, não vai se mover sem direção, mas Ele vai dar direção. E aí encheu as vasilhas de azeite, houve a multiplicação, e ela volta ao profeta: e agora o que é que eu faço? Vai, vende, paga a conta e vive do resto. No mesmo capítulo, aí do verso 42 ao 44, a gente tem uma outra situação interessante. Essa é interessante, como a outra também, como toda a palavra de Deus é interessante, né? O que é que acontece aí, irmãos? Aí nesse caso agora, a Bíblia diz que chega lá uma oferta, né, de primícias, 20 pães, mas 20 pães era uma oferta de primícias. Ótimo, amém, glória a Deus por essa oferta, bênção de Deus. Mas tinha 100 pessoas para ser alimentadas. Havia 100 homens para serem alimentados. E o texto fala aí que havia a preocupação entre os discípulos. Houve uma preocupação entre eles, os discípulos ali de Eliseu, porque eram apenas 20 pães para 100 homens. Mas estava sobre Eliseu a unção, a capacidade. Gente, isso é tão lindo em Eliseu, sabe por quê? É o olhar, é como você entende. Como você entende, e aí você crê e as coisas acontecem. Eliseu, com essa visão desse Deus de multiplicação, isso vem desde quando ele era aluno, que ele era discípulo de Elias, e ele viu em Elias uma unção forte, que com a capa parou o Jordão, que fez milagres extraordinários. Mas Eliseu, focado, crendo neste Deus da multiplicação, ele creu que teria sobre ele uma unção multiplicada, dobrada
E você escolhe nessa noite de pegar essa unção da multiplicação e ver a abundância de Deus sobre a tua vida em todas as áreas. Ou volta para casa e continua no de sempre, na mesmice, reclamando, olhando para o outro. Eliseu creu desde quando ele era aluno. Ele aprendeu. E ele então perseguiu o seu mestre, que era Elias. E ele sabia que Elias ia partir. E ele pediu unção dobrada, multiplicada sobre a vida dele, da que estava sobre Elias. E ele teve a unção dobrada. Então isso aqui para Eliseu é algo normal, natural. Porque está fluindo nele o entendimento da multiplicação, a unção da multiplicação. Quando você tem esta unção, quando você tem esse entendimento, você divide o que você tem com aquele que não tem com facilidade. Quando você tem esse entendimento, você dá com facilidade, você dá com amor, você dá com vontade. Você dá cumprindo o propósito de Lucas 6:38, que diz: dai e dá-se-vos-á. A boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Com a medida com que você dá, você recebe. Quando você tem esse entendimento, você não tapa o clamor, o seu ouvido àquele que clama. Porque a primeira coisa que vai dizer é: eu não tenho, ou eu não posso. Imagine a viúva chegando ali para Eliseu: tem que pagar a conta. Viúva, lamento, mas eu não tenho, eu não posso. Você tem Deus. Você pode orar, você pode não ter o dinheiro para emprestar, mas você pode orar, você pode emprestar o seu ombro. Você, peraí meu irmão, vamos orar aqui, Deus, você já pensou isso, você já pensou aquilo outro. Nesse dia de pandemia, eu liguei para uma pessoa de uma determinada empresa e disse: olha, isso é tempo de prosperidade. E a pessoa: não, a gente tem que se segurar. Sim, tem que se segurar, mas presta atenção. Existem as facilidades, Deus abre portas. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre. E vários que têm empreendimento, que eu tive acesso, eu liguei, ou eu conversei, e eu disse: olha, você já viu aquele crédito? Existe crédito assim, existe uma taxa de juro baixo, existe um tempo de carência. Inclusive para irmãos aí, lavrador, que tem um pedaço de terra, que pensa, tem aí uma linha de crédito liberada agora, não sei se já chegou aí, mas já está estabelecida, com 3 anos de carência, vai pagar com 15 anos, olha que bênção. Aí para aquele que tem um cercadinho lá, dá para você engordar boi uns 3 anos, cada ano você pega uma quantidade, engorda, vem depois de novo, ou paga, vai pagar isso aí com tranquilidade. Mas não, pandemia. O mundo parou. Deus não parou. Deus não parou. Deus não parou. Deus não parou. A unção da multiplicação não parou. Eliseu, diante da situação desta oferta que foi trazida, 20 pães que eram ali das primícias, e aí a Bíblia diz que Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Eram 100. Olha a diferença daquele que tem a visão, o entendimento da multiplicação, e daqueles que têm a mente fechada. Que tem a mente fechada nunca vai entender isso. Adora a Deus,
mas não conhece Deus. É igual aquele pessoal lá, o Deus desconhecido. Eles estavam adorando, mas nem sem saber mesmo quem é Deus, como é que é Deus. E Paulo tenta trazer os conceitos de Deus, de quem é Deus. E é o que eu estou tentando ministrar para vocês aí, apenas no ponto que é o da multiplicação, Deus da multiplicação. Então aqui você tem Eliseu, que dá um comando, mas havia uma preocupação dos seus discípulos ali. Eliseu diz: dá ao povo para que coma. Seu servo lhe disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Ou seja, comerão e vai sobrar. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não gosto. Eu vou confessar aqui para vocês uma coisa que eu não gosto. Eu como qualquer coisa que puser na mesa. Ou frito, farinha molhada, tripo, o que você puser na mesa. Da unha do boi à cabeça. O que você puser, eu não tenho problema. Agora, se eu perceber que está com pena, sem querer, se for um copo com água, se for dar um copo com água, se for dar a mim um copo com água e não for dar de boa vontade, não me dê não. Quem não vai fazer bem a mim não é você. E isso aqui está em Deus, viu? O Senhor é assim. Com Deus é assim. Eu cresci vendo, pela misericórdia de Deus, que não é mérito dos meus pais, mas eu quero falar que é do amor e da graça da minha mãe. Muitas pessoas, trabalhadores, as panelas, ela tendo que cozinhar para tanta gente, para nós somos 10 filhos, e os trabalhadores, e chegam para almoçar 11 horas, 10, 2, gente chegar a 3 para almoçar, principalmente dia de sábado, dia de feira. E eu nunca vi minha mãe reclamando. E eu nunca vi faltar nada na casa dos meus pais. Nunca vi faltar nada. Em Provérbio 21:13 diz: aquele que tapar o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Eliseu está dizendo: dá às pessoas, mas não vai dar. Eliseu está dando um comando, crendo, sabendo da multiplicação. Que vai partir um e não dá um pedaço, vai partir e pensa que não está partindo, e está tendo uma multiplicação ali, como houve. Sabe, você vai tirar a concha da panela, aí você vai tirando uma concha, vai aparecendo 2, vai aparecendo 3. Dá de comer. E eles diziam: como hei de fazer isso? Como hei de pôr diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Deus da multiplicação deu a palavra para Eliseu que haveria multiplicação, porque Eliseu creu. E comeram 100 e sobrou. Você vai ver isso em Jesus. Nós aqui, aqueles que estão vindo orar conosco aqui de manhã, nós vemos aqui a primeira multiplicação dos pães e peixes. Como é que foi? Está lá em Mateus 14. Jesus está ministrando no lugar deserto, diz o verso 13 de Mateus 14, e aí de repente os discípulos se empolgam, e aí manifestaram para Jesus uma preocupação. Diz o verso 14: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde vieram
discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Foram dar um conselho para Jesus. Manifestaram a preocupação. Havia muita gente, já era tarde, o lugar era deserto. E aí então Jesus, verso 16, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Eita, que teste! Dai-lhes vós mesmos de comer. Eita, como? Você é agente de multiplicação. Aponta para a pessoa aí. Nós estamos no distanciamento social, mas dá para apontar. Aponta aí. Você é agente de multiplicação. Deus te fez discípulo, meu irmão, para ser um discípulo multiplicador. É a ovelha que gera ovelha, amém? Setembro, foco missionário, vem aí. Quantas almas você tem ganhado para o Senhor? Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Quantas pessoas já passaram a servir a Deus a partir da sua vida? Está sobre ti a unção da multiplicação. Você é um agente de multiplicação. E Jesus disse: dai vós de comer. E eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: traz para cá. Levaram para Jesus. E aí, irmãos, preste atenção, verso 19. Que as coisas de Deus não são à toa. O Senhor é um Deus organizado. E na ansiedade não opera o milagre de Deus. Eu vou repetir: na ansiedade não opera o milagre de Deus. Pessoas ansiosas são pessoas preocupadas, são pessoas inquietas. Na ansiedade a gente enche de nós mesmos, se esvazia de Deus. Você sabia disso? Porque a gente acha que a provisão vai ser de nós por nós. A gente acha que as coisas vão acontecer de nós por nós. A gente acha que está em nossa mão, em nossa competência de fazer acontecer as coisas. E aí elas não vão acontecendo, a gente vai ficando mais ansioso, mais preocupado. Hoje, pastor, o senhor está dizendo isso, eu sou crente, eu sei que é. Quando Jesus deu ensinamento sobre a ansiedade, ele falou: foi para os crentes, foi para os discípulos. E ele diz: quem fica assim são gentios. Pastor, eu só não fico ansioso, não fico, mas vou lá e me policio e prego para mim mesmo e olho, peraí, volta aqui. Primeira coisa que o senhor faz aí, aquieta todo mundo aí. Quem é professor aqui da educação infantil? Você consegue dar aula, até mesmo de educação de adultos aí? Você consegue dar aula com bagunça, com quietação em sala? Põe em ordem primeiro, é ou não é? Põe em ordem. Sem ordem não tem progresso. Está lá no positivismo, né, na bandeira do Brasil, mas tem que ter ordem. Ele põe ordem ali, tendo mandado que a multidão se assentasse. Se aquiete, assentai-vos, aquietai-vos. E sentou todo mundo na relva. Então ele toma os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E aí manda os discípulos, tendo partido os pães, deu aos discípulos e a estes a multidão. O que é que aconteceu? Fartaram, todos comeram, sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Fartaram, na primeira multiplicação fartaram. Sobejaram aí 12 cestos cheios. Sabe quantas pessoas tinha aí? Aproximadamente, diz o texto, 5.000 homens no verso 21. O quê? 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens. E aí, irmão Domingos, aqui, mais nós aqui de manhã na oração, ainda, irmão Domingos. Se a gente considerar aqui, aí está citando só homens, se você considerar aqui uma mulher e um filho, no meio dessa multidão, 15.000 pessoas. Aí é só homens, fora mulheres e crianças. 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. O que é que aconteceu aí? Multiplicação.
Isso aqui foi um caso único, uma única vez. Não, isso é uma demonstração de que Ele é o Deus que multiplica. E Ele está ensinando os seus discípulos, Antigo Testamento, Novo Testamento. E não ficou. E, inclusive, esse é um milagre que se repete, que geralmente você não vê milagres se repetindo. Mas este aqui se repete. Mateus cita a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Eu tenho para mim que a segunda multiplicação, Jesus deve ter pensado assim, e claro que ele já sabia, o discípulo não estava ainda preparado, mas Jesus, só para a gente testar, para ver que eles não estavam preparados. Sabe quando o professor faz avaliação? Essa questão de você fazer prova é o quê? É uma avaliação. Vou fazer teste hoje. Mas por que o teste? Por que a prova? É para conferir, para ver como é que está o nível de aprendizagem. Claro que há discussões se esses métodos, esses parâmetros são ou não eficientes para medir o índice de aprendizagem, mas então, a primeira multiplicação aqui, os discípulos trouxeram para Jesus o problema, e Jesus devolveu para eles, para fazer entender essa unção de multiplicação. Aí você tem a segunda multiplicação que está aí, logo na frente, em Mateus 15, do 32 ao 38, Mateus 15, 32 ao 38, você vai ver então uma outra situação. Chegando Jesus ao seu discípulo, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Ei, o que é que ficou diferente essa daquela? Na primeira multiplicação, quem levou o problema foram os discípulos. E qual era a justificativa? Senhor, é deserto, já tem tempo que eles estão com o Senhor. Era que Jesus certamente estava esperando eu dizer: outra multiplicação, vamos lá, Jesus, vamos fazer a multiplicação. É assim? Jesus apresenta um cenário de dificuldade. Os discípulos que antes tinham manifestado isso, agora Jesus expondo para eles um cenário de dificuldade, de escassez. Os seus discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Ô incredulidade nossa de cada dia! Ô incredulidade nossa de cada dia! Parece que não viveram aquilo lá. Tinha que ter a segunda multiplicação. Tinha que ter. Não temos a terceira, eu creio, porque eles aprenderam. Alunos reprovados aqui. Alunos reprovados. E aí mais uma vez, então Jesus agora diz: quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, novamente, organização, controle. E a Bíblia diz que eles, ali em Mateus no 14, eles dividiram grupos. Não só sentou no chão, mas dividiu grupos de 100 e de 50. Olha que coisa linda a gente vê no Senhor. Eu fico aqui de manhã estudando, eu falando aqui: irmãos, pensa aqui, o nosso jantar de final do ano. Aqui a gente prepara comida para 300 pessoas, às vezes 400, às vezes 500. E para servir, e é uma preocupação, como é que nós vamos servir isso? A gente põe mesa, mas a gente sabe que não vai dar para todo mundo sentar, nós vamos ficar em pé. E aqui, para alimentar 5 mil, irmã lá, a senhora que faz comida aí. 5 mil, só homens. E aqui agora 4 mil. Então, ele manda que se assentem. E a Bíblia diz que ele, tendo dado graça, partiu, deu discípulos, este o povo, a mesma dinâmica. Todos comeram, se fartaram do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. E o verso 38 diz que é cerca de 4 mil homens. Se o Senhor mandar você multiplicar, você vai? Amém? E mesmo Ele não mandando, saiba que você tem esta unção. E você é capaz de fazer render os seus dividendos, de multiplicar. Então, não retenha, abra a mão, abençoe, dê. É nesse ato de dar
da mão de Jesus para a mão do discípulo, na mão do discípulo para a mão das pessoas, que foi tendo a multiplicação. A multiplicação. Que o Senhor te abençoe com unção e faça de ti um agente de multiplicação. Amém. No nome de Jesus. Amém. Em todas as áreas. Eu creio. Em todas as áreas. Eu creio. Todos de pé, no nome do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Aqui estão pessoas, Pai, cultuando a Ti na igreja, através das ondas do rádio, através do Face, na internet. Deus, que ouviu a Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que Tu és o Senhor, meu Deus, que nos fez conforme a Tua imagem e semelhança. E Tu és o Senhor que de um só fez toda a raça humana. Também de todos nos faz um em Cristo. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um com unção de multiplicação, como abençoaste Eliseu. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, para que não venha ter a mão em vida. Opera o milagre nesta noite, Senhor, para onde o Teu povo puser a mão, haja multiplicação. Assim foi com José ali no Egito. Deixa a José a capacidade de administrar, de maneira que Faraó se enriqueceu. Deus, desce a Jacó a capacidade ali também de administrar com inteligência, de maneira que o seu salário por 10 vezes foi diminuído, mas ele multiplicou. Abençoa o Teu povo, Senhor, que tem uma fé multiplicada nesta noite, que tem uma coragem multiplicada, que sejam fortalecidos agora, Senhor, na sua alma, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, na sua vida física, financeira, profissional, em nome de Jesus. Levanta o que está caído, fortalece o que está cansado, sem nenhum vigor. Deus, opera o milagre agora em nome de Jesus. Poder de Deus em tração em nome de Jesus. Poder de Deus em tração sobre o organismo, as células daqueles que estão enfermos, abençoando com saúde. Todo mal eu ordeno que suma, desapareça em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre todos que cultuam o Senhor, ó Deus, conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Comunicação.